e hoje eu estou aqui com o Christian Coachman. Estou muito feliz de estar aqui do lado dele, porque ele não é só dentista, ele é protesista, ele é criador do DSD, ele é consultor, é um mega empresário já, né? Então eu queria muito uma entrevista com ele para acrescentar na vida de vocês. Tudo bom? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você, Maria. Então, eu queria que você contasse por que você escolheu odontologia? Olha, essa foi... Acho que muita gente pensa às vezes que pela tradição da família, né, de ter dentistas há várias gerações, e que isso era algo que a gente sempre quis, tanto eu quanto meu irmão, né? Que a gente ia no consultório, acompanhava meu pai quando a gente era pequeno, aquela coisa toda, mas na verdade isso nunca aconteceu. A gente realmente, meu pai nunca colocou nenhum tipo de pressão e também a gente nunca foi muito ligado nisso até a véspera do vestibular. E aí, tanto eu quanto meu irmão, na véspera, assim, meio perdidos, né? Por que a gente vai fazer? Não sei direito, então vamos fazer odontologia, né? Foi uma decisão conjunta, então? Foi meio que conjunta, a gente entrou, depois ele entrou 2 anos depois, mas mais ou menos a gente seguiu meio no fluxo, mesmo por falta de opções, mesmo que para mim meu grande sonho era ser arquiteto, tanto que eu durante a juventude fiz estágio em escritório de arquitetura, de design, de artes plásticas, esse era o meu sonho, né? Mas aí no momento de talvez lucidez ou de racionalidade assim, eu pensei no que seria mais prático, sem entender o que seria o futuro, mas escolhi a odontologia, comecei a fazer o curso de odonto e os primeiros anos foram difíceis, porque para quem sonha em ser designer, arquiteto, começar na odontologia com aquelas matérias básicas de biologia, farmacologia, bioquímica, ciência, nada, completamente diferente. Então, até pensei em largar, até tranquei, parei, voltei, me inscrevi em curso de artes plásticas, de arquitetura e ia abandonar a odontologia quando eu me reencontrei através da ajuda do meu pai, né, que foi fundamental, que me deu a dica, né, de por que você não faz prótese, né, por que você não trabalha com um sorriso, por que você não vira um designer de sorrisos através do curso de prótese. Isso foi muito legal, porque eu lembro de ter ido na sua clínica e ver você lá trabalhando com sorriso. Você começou então a trabalhar cedo com a parte protética? Sim. Isso te levou à gengiva cerâmica? Exatamente. Eu primeiro, quando eu entrei na faculdade, 19 anos, logo no ano seguinte, no segundo ano de faculdade, meu pai veio com essa ideia e falou: por que você não muda o teu curso para o noturno, né? E eu precisava ganhar uma grana também, né? A coisa estava apertada. E aí você já era casado? Então, a minha namorada, na época, engravidou no segundo ano de faculdade. Então sua responsabilidade aumentou. Aí tinha que ganhar dinheiro, aí tinha que casar, e aquela coisa toda. E então, eu passei meu curso para o noturno e comecei a fazer prótese, o curso técnico de prótese de manhã. E levei as duas coisas conjuntas e na tarde trabalhava com meu pai. Então, de manhã curso de prótese, à tarde fazia os trabalhinhos com meu pai, à noite fazia faculdade e de madrugada cuidava do bebê. Nossa! E a exigência do seu pai, você acha que como dentista foi te auxiliando, foi te ajudando? Meu pai a gente sempre teve uma relação muito boa, ele sempre foi muito tranquilo. Eu sempre gostei, eu sempre fui muito perfeccionista por si só, então eu sempre busquei a qualidade e ele sempre me incentivou, e sem pressão nenhuma, então o relacionamento foi sempre muito, muito bom, ele sempre apoiou, foi meu primeiro grande cliente. E aí você chegou a gengiva cerâmica. Conta pra gente como que foi esse processo e que benefício trouxe para a odontologia. A técnica de gengiva artificial, né? Da gengiva não só cerâmica, mas resina ou acrílico, não importa o material em si, mas é a prótese dentro do gengival, né? Logo que eu comecei a trabalhar com prótese, na época eu comecei a trabalhar com dentistas que
na época, entraram de cabeça dentro da implantodontia, e aí a gente começou a se deparar com aquelas situações, né, que eram novas na odontologia, de problemas de perda de tecido gengival, desastres com tratamentos inadequados, implante mal colocado, aqueles casos que chegavam as pessoas realmente mutiladas, com problemas estéticos na área anterior, né? Não só perda dental, mas perda de gengiva, né? E a gente sabe que esse é o grande desafio da odontologia moderna, que é recriar a gengiva, não é recriar dente, já é uma coisa que está sob controle. Recriar a gengiva, que é o grande desafio que até hoje a odontologia não resolveu por completo, né? É a grande limitação da odontologia estética. Então a gente começou a se frustrar por muitos casos de prótese anterior sobre implante, porque os dentes não ficavam bonitos, porque realmente faltava gengiva para servir como moldura, né? E nessa época, final dos anos 90, eu conheci uma pessoa que foi marcante para mim, que foi um técnico, Juvenal de Souza, um dos maiores técnicos ceramistas que eu conheci, e que se tornou um grande amigo, e a gente fez uma parceria, e a especialidade dele era a prótese dento-gengival, né? Ele construía essas próteses com gengiva como ninguém no mundo, né? Para mim, ele é o número 1 nessa prótese. Hoje em dia ele tem uma legião de seguidores, né? Mas principalmente nas próteses mais extensas, né? E aí eu comecei a me focar, através desse aprendizado com ele, me focar nos casos parciais, defeitos parciais, que tinham um desafio diferente. Que é bem difícil. Bem difícil, porque o paciente sorri e mostra um monte de dente natural, um monte de gengiva natural, e tem um defeito específico, que é a maldita da emenda. Então, a maldita da emenda, que com as técnicas convencionais não desapareciam. Então, as técnicas convencionais funcionavam quando o paciente não mostrava emenda. Porque se mostrasse a emenda, você via o que era natural, o que era artificial, o paciente não ficava feliz, nem a exigência estética aumentando. E nesse mesmo período, eu comecei a trabalhar com o Marcelo Calamita, que é um dos meus grandes parceiros também, e a gente começou, então, a resolver esses casos. Foi aí que eu tive a ideia da prótese dento-gengival híbrida, que é você combinar a gengiva cerâmica com a gengiva em resina construída diretamente na boca. Então você fazer o acabamento diretamente de maneira intraoral, para que a gente pudesse mascarar essa emenda e conseguir um sorriso natural. E aí a coisa foi evoluindo, aí a gente desenvolveu um protocolo cirúrgico para esse tipo de prótese, um protocolo de enxerto específico para esse tipo de prótese, toda uma técnica de design da prótese para possibilitar a combinação entre higienização e estética. E aí se tornou um conceito bastante amplo e grande, que a gente acabou publicando, que se tornou uma série de artigos muito conhecidos no Jornal Internacional de Pele e Prótese, juntamente com o Team Atlanta, com o Bosco, com o Salama e com o Garber, e essa série de artigos, a gente começou a escrever isso em 2004, 2005, publicou em 2006 e 2007, foi aí que as portas do mundo se abriram para mim. Então foi, a partir daí você foi parar no time de Atlanta? Na verdade, assim exatamente, eu recebi o convite inicialmente porque eles precisavam de um ceramista, né? E precisavam de um ceramista que também fosse dentista, porque era a única maneira de conseguir visto para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos não podem dar visto para técnico. Se você é um técnico, você não consegue isso. Não sabia disso. Você tem que trabalhar, como poucos brasileiros fizeram, um ou dois que eu conheço, que foram meio de maneira informal, vai, faz um caso e volta, mas não era meu intuito. Meu intuito era, eu queria mudar para fora, eu queria ter uma experiência no exterior, mas queria fazer alguma coisa oficial, né? Então, aí, por um amigo em comum, o Dr. Paulo Toni, que é outro grande anjo aí da minha vida, que fez essa conexão do nada, ele chegou para mim, aquelas coisas do destino, da sincronicidade. Eu estava sonhando com essa possibilidade, quero sair do Brasil, quero trabalhar fora, quero experienciar outras coisas, mas completamente perdido, como muita gente deve ficar quando quer sair do Brasil, né? Não tenho a menor ideia. Por onde eu começo, né? Vou através de uma universidade, faço um curso de
inglês, peço uma bolsa, vou trabalhar no consultório, vou trabalhar de assistente. Então, sem saber para onde correr, aí o Paulo do nada chegou para mim e falou: você quer ir para os Estados Unidos? Eu falei: pô, Paulo, estou sonhando com isso ontem, sonhei durante a noite com isso. Eu falei: então vem comigo, a gente vai junto para um congresso e eu tenho muitos dentistas lá de ponta que precisam de ceramistas, que estão me procurando, perguntando de ceramistas, né? E você vai encaixar, e você tem que mostrar seu trabalho e vamos ver o que acontece, né? Então aí eu fiz minha mala, assim, coisa de um dia, 2 dias, 3 dias, faz a mala. Nossa, sem dinheiro nenhum. Falei com meu pai falou: não, você tem que ir, vamos dar um jeito, pega daqui, faz dali. Naquela época, assim, eu não consigo, assim, hoje em dia a gente viaja tanto, mas na época eu não viajava, nunca saí do Brasil. Na época as pessoas não saíam do Brasil, né? Pouca gente lá em cima, né, que viajava. Então era uma coisa muito viajar, vou para o aeroporto, né? Aquela coisa daquela motivação. E então conseguimos, compramos as passagens, eu fiz minha primeira apresentação no PowerPoint na época, extremamente arcaico, gravei uns CDzinhos, na época tinha uns CDzinhos pequenininhos coloridos, assim, bonitinhos, pequenininhos, eu comprei 20, e gravei 20 cópias dessa pequena aula, a primeira aula que eu coloquei, né? Eu tenho até hoje, é engraçado ver a aula, né? E botei os casinhos que eu tinha, antes, depois, um pouquinho, assim, e fui com ele, saímos no congresso, e ele realmente conhecia todo mundo, Paulo Antônio, uma lenda, né, da odontologia, lá fora era um nome muito conhecido, o que eu não sabia, né? Eu achava que ele estava inventando história, né? Que ele falou que ia apresentar para os grandes nomes. Eu falei: tudo bem, esse cara está inventando história, mas amigo do meu pai, vamos lá. E ele realmente, todo mundo conhecia ele, todo mundo respeitava ele, e ele falava: vai andando atrás de mim, com um CDzinho em mão. Se eu cumprimentar e piscar para você, porque o cara é importante, você, pum, dá outra CD. Nossa, que legal. Então a isso. gente foi indo e entregamos, e aí voltei para o Brasil. No dia seguinte as pessoas começaram a ligar: não, gostei do seu trabalho, vem para cá, vamos fazer um teste. E aí ligaram o Tim Atlanta, Ghost Gaber, ligou Larry Rosenthal de Nova York, ligou o Win Okuda, que era presidente da academia em Havaí, ligou o laboratório Da Vinci, que era o grande laboratório cerâmica, o Da Vinci Veneers, tal, não sei o quê, que teve o programa Extreme Makeover na TV na época. Enfim, uma meia dúzia de pessoas muito legais, importantes, que me deram resposta. E aí eu marquei uma segunda viagem para fazer um tour, para ficar um pouco em cada um, para ver onde você queria aonde ficar. seria a melhor oportunidade. Aí eu fui, fiz o tour, trabalhei um pouquinho, interagi e acabei decidindo, que eu acho que foi a melhor decisão, pelo Team Atlanta. Quando eu mudei para lá, na semana de teste, coisas do destino de novo, tinha uma prótese dentro de gengival. Na semana que a gente estava se conhecendo. E aí eles falaram: não, esse caso é muito complexo, pega um caso simples para você fazer para a gente, né, como teste para a gente ver o seu trabalho. Eu falei: não, eu quero aquele caso complicado ali. Eles: não, melhor não. E eles tinham um ceramista na época ali, né? E o ceramista meio que se sentindo ameaçado, talvez, não sei, meio uma reação meio esquisita comigo ali, falando: não, esse caso você não pode fazer. Aí eu fui até o Garber e falei: Garber, eu quero fazer o caso complexo, porque eu acho que eu tenho uma solução diferente para mostrar para vocês. E aí o Garber, que é outra pessoa, que também um grande mentor, uma pessoa que realmente me ajudou muito, de cara falou: eu estou gostando da tua postura, vai, pega e faz. E aí eu fiz o caso dentro de gengival, com a técnica toda, e o caso ficou muito legal. Eu fiz todos os desenhos à mão livre, assim, explicando toda a técnica, e foi o berço do artigo, né? Como que a cirurgia se modifica, como que o enxerto é modificado, como que a gente faz o desenho da subestrutura, como que você cria. Foi a primeira vez que eu expliquei o conceito de integração dento facial, né? Todas as linhas faciais, e como que a prótese dento gengival precisava ser projetada, guiada pela face. E aí eu lembro, na época eu estava fazendo esses desenhos e mostrando a prótese para o Maurice Salão, e aí eu lembro, na hora que eu comecei a explicar, ele olhou, eles muito inteligentes, ele olhou assim e falou: espera um pouquinho. Ele ligou e chamou
o Garber, né? Falou, Garber, vem cá ver o que ele estava mostrando aqui para mim. E aí ele ligou para o Goldstein, ligou para o Henry Salano, falou, vem, no final estavam todos os caras que até hoje eles são dos nomes mais conhecidos do mundo da odontologia, e eu me vi lá com uns 5 atrás de mim, olhando, falou, pode ir, continua, mas explica de novo o que você me fala tudo de novo. E aí eu expliquei, mostrei a prótese, mostrei todo o conceito, falou o seguinte, o tour que eu estava fazendo, eu estava no meio ainda, né? Então tinha outras clínicas para visitar, eles falaram, você não vai para lugar nenhum, a gente está ligando para os outros, eu falei, não, mas tem um Rosenthal em Nova York, é importante, eu precisava ir pelo menos por educação, o cara está lá me esperando no aeroporto amanhã, eu falei, não, você não vai para o lugar, você vai ficar aqui. Eu falei, mas como que faz? Ele falou, pode deixar, eu conheço, me ligaram na frente do Larry, ele falou, Larry, aqui é o Dr. Garber e eu estou avisando só que o Christian não vai mais para amanhã. E eles são amigos, né, mas enfim, ele falou meio tirando sarro, falou, mas eu estou falando sério, ele realmente não vai, ele vai estar aqui com a gente, vai ficar com a gente. E enfim, aí eu fiquei, voltei para o Brasil para fazer as malas, para o processo de visto se concretizar. E aí mudei com o Mário Cunha, fiquei 4 anos e meio trabalhando com eles. E um dos primeiros projetos, logo que eu cheguei, logicamente fazer os casos, trabalhar com eles nos casos clínicos, mas escrever um artigo. Aí a gente escreveu um artigo sobre a técnica. E você ser dentista te abriu também as portas? Você achou que ajudou? Porque ali já entendi que você virou arquiteto mesmo, arquiteto do sorriso mesmo. Sim. Foi através deles que eu me senti um designer de verdade, né? Eles foram os primeiros a me chamarem não de técnico ou não de ceramista, mas de designer de sorriso. Existia uma diferença entre o protético, ele não tinha essa importância que ele tem hoje, porque hoje ele é tratado como peça essencial do seu trabalho. Sim, sem dúvida nenhuma. Com muito respeito, muito carinho, com muita atenção no que ele fala. Como deveria. Como sempre deveria, mas que antes não existia. Em algum momento percebeu-se isso, e você já entrou nisso. Eu acho que assim, existia um preconceito natural, né? O técnico no Brasil, 20, 30, 40 anos, era o office boy que entrava pelos fundos ali, que levava um jeitinho e o dentista falou, ó, aprende a fundir, aprende a esculpir, aprende a isso. Um cara que ficava lá no fundo da clínica, numa salinha toda suja, uma coisa meio arcaica, esse foi o berço da nossa profissão de protético aqui no Brasil, né? Pouco a pouco, algumas exceções de técnicos que foram se diferenciando. Eu acho que são os dois lados, é o dentista que não dava valor e é o protético que não se preparava de uma maneira diferente, né? Eu sempre falei para os protéticos, alunos meus, os protéticos que eu levei para o exterior, depois as portas que eu abri falando, você tem que estar preparado para ser tratado de igual para igual. Não é eu merecia ser tratado de... Não é que você merecia, você tem que conquistar esse posto. Como você fez aquele dia. Exatamente, você tem que se colocar como um profissional de nível superior, um profissional que fala inglês, tem que falar inglês, tem que ter uma cultura tem que saber se relacionar com o paciente, a postura diante do paciente, né? Você se comunicar, tem que saber de odontologia, não é só de técnica, de prótese, tem que saber de um pouco de pele, um pouco de orto, você tem que poder participar da conversa de planejamento em casa. Então é um técnico moderno hoje completamente diferente do que era 10, 15, 20 anos atrás. A gente tinha exceções naquela época, pessoas como Dario Adolfo e Paulo Cano, talvez as duas grandes exceções, que eram técnicos dos melhores que existia no mundo e também dentistas, né? Mas a diferença é que os dois, ao se tornarem dentistas, deixaram de ser protéticos, né? Então eles passaram a ser um dentista diferenciado, porque eles eram protéticos também. No meu caso, eu fiz o inverso. Eu fiz odontologia, fiz prótese e me mantive protético. Então eu me tornei um protético diferenciado. Não um dentista que fez prótese, mas um protético que também fez odontologia. Então eu pude realmente vestir a camisa da prótese e criar essa nova visão do protético, um protético de igual para igual com o dentista, um protético com nível para realmente conversar de qualquer assunto dentro do projeto de planejamento do caso.
E o meu grande sonho era me tornar um designer de sorriso, um arquiteto, um pensador do caso, da solução, do planejamento interdisciplinar. E foi aí que surgiu o DSD. Foi aí que nasceu o próximo passo, né? Então a Próstata Gengival foi a porta de entrada, né? E aí convites para dar palestra no mundo inteiro. Aí você já virou palestrante. Aí já entrou a área do palestrante, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né? Mesmo aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos, em parceria com o Juvenal Souza, a gente abriu uma escolinha de prótese e começamos a dar curso, né? O primeiro a abrir essa porta para mim foi o Dario Adolfo. Quando eu fiz o curso dele, ele viu de alguma maneira o potencial e me convidou para dar aula, para dar aula na escola dele. Então foi o primeiro e aí eu me apaixonei com essa coisa de dar aula, de tentar explicar o que a gente estava fazendo, né? Montei a escola com o Juvenal e fui para o exterior trabalhar com o Goldstein Darussalam, que eram os maiores palestrantes do mundo na época. Então aí as portas se abriram, os convites começaram. E aí, ao mesmo tempo, eu mudei dos Estados Unidos para a Europa e comecei a trabalhar com grandes nomes europeus. Você foi convidado por alguém específico? Você começa a conhecer o pessoal nos congressos, né? E, vamos fazer um caso junto. E aí eu comecei a viajar para fazer casos especiais e aí começou essa coisa do protético cigano, né? O ceramista cigano, que foi durante uns 5 anos aí eu trabalhava em grandes clínicas, 2, 3 semanas aqui, 2, 3 semanas ali, e ia pingando, resolvendo os casos com os dentistas, né? E a partir dessa experiência de trabalhar com vários dentistas, eu comecei a enfrentar alguns desafios de eficiência, e eu precisava ser muito eficiente, eu precisava ser muito preciso, a comunicação tinha que acontecer de forma muito bem feita, e aí que começou a DSD. Que eu comecei a criar para mim mesmo, como uma forma de melhorar o meu serviço para os dentistas, né? E aí nasceu o conceito. E aumentar a sua produtividade. Produtividade é uma coisa bem prática, né? Assim, uma coisa bem realista. Eu queria produtividade, eficiência, menos dor de cabeça, mais lucro, com menos erro, com mais qualidade no final. Olha que como isso é bonito, né? Que muita gente, o dentista às vezes não tem essa visão empresarial. Às vezes ele faz alguma coisa muito bem, mas ele não consegue ter essa visão. Porque o dentista, muitas vezes ele não entende ainda que ele é um empresário, ele só se vê como odontólogo, né? 2 coisas que você me falou que me chamou muita atenção, além da sua simplicidade, né? Você virou um grande nome da odontologia, mas uma pessoa simples aqui sentada comigo, eu estou admirada disso. Obrigado. E a outra coisa é que o sonho de você falar, eu quero isso, o universo te traz. Então, os nomes que eu entrevistei até agora, todos começaram com muita dificuldade. E eu acho muito interessante que quando é sonho e você deseja, você conspira, as coisas vêm a seu favor. E você pôs o seu talento na área certa. Porque se você estiver usando seu talento, já não importa a área que você vai ter sucesso. E o que você diria para os dentistas que estão começando e que querem seguir passos como o seu, querem se tornar um profissional como você? Essa é sempre uma pergunta que algumas vezes as pessoas fazem, né? Por onde começar, né? Eles veem hoje em dia, assim, me sinto um privilegiado e tenho essa de poder ver pessoas olhando para mim e me tendo como um modelo, né? de carreira, uma referência de carreira, né? Tanto protéticos quanto dentistas, eu acredito que não existe uma regra, né? Aquela coisa, você lê livros de pessoas de sucesso tentando encontrar a fórmula e não tem uma fórmula prática, né? Existem algumas regras que estão acima da coisa prática técnica. Como você mesmo disse, o universo conspira, existe uma sincronicidade quando a energia é positiva. Então, o primeiro passo é a energia positiva, né? Você pensar positivo mesmo nos piores momentos. É você realmente aceitar que os piores momentos acontecem para o nosso benefício. É uma regra vital, uma regra universal, que fica muito fácil da boca para fora, né? Que as pessoas têm muita dificuldade de implementar essa regra.
Então, a minha primeira dica é praticar isso. É você estar positivo nos momentos negativos. Porque você está positivo no momento positivo é muito fácil. É muito fácil, né? Então, dia após dia, nos momentos de dificuldade, quando parece que nada vai dar certo, e isso aconteceu muito na minha vida, eu cheguei em momentos a acreditar que eu estava fazendo tudo errado. Está tudo errado, porque nada dá certo, né? Trabalhando dia e noite, sem dinheiro, né? As pessoas às vezes olham para mim e acham que foi só felicidade, né? Você mesmo acompanhou momentos, trabalhou com a gente na clínica, sabe as dificuldades que meu pai passou, família, enfim, como eu disse, faculdade, filho recém-nascido, namorada grávida, casamento, pai, né, família toda complicada. Então, são momentos difíceis e que uma coisa que eu percebo é que eu mantive o prazer e a felicidade de continuar buscando, né? Eu trabalhava com muito prazer, né? Fazia e dava errado, eu falei, não, vamos buscar aqui, vamos fazer aquilo. E aí, quando você está nessa energia, é natural, assim, acho que se você entra nessa energia positiva e busca fazer as coisas por amor e achar aquilo que realmente te dá vontade de fazer, não o caminho mais fácil, porque fazer aquilo que você gosta, que você visualiza, não significa só fazer o que é legal, né? Mas ter um objetivo lá na frente e fazer o que tem que ser feito. E aí, quando você está nessa energia positiva e persiste, né, aí as coisas começam a acontecer, né? Então, aí o Dario Adolfo viu algo dentro de mim e abriu uma porta. Aí alguém indicou o curso do Paulo Cano, que me conheceu e que foi a base dos primeiros cursos que eu dei. Aí, através dessa pequena imagem de esforçado que eu comecei a criar, o Paulo Tony chegou em mim e falou, acho que essa oportunidade, eu tenho 10 caras aqui, mas acho que eu vou dar essa oportunidade para você, né? E aí, a hora que você vai na grande oportunidade, você sabe que você ralou e você não tem medo de mostrar e de falar, né? Então aí entra outra grande dica que para mim é a qualidade de comunicação, que também não tem nada a ver com odontologia, mas é fundamental para o sucesso da odontologia. Você trabalhar como comunicador, como para qualquer área da vida, né? Você tem pessoas que só bons comunicadores vão ter sucesso, mas o bom comunicador tem um atalho gigantesco, né? Então você saber interagir e saber cativar e saber se expressar e saber explicar a sua ideia, isso é algo que te dá um atalho gigantesco. Então você investir em você mesmo como comunicador, como que eu posso me relacionar com as pessoas, e logicamente falar inglês é um pedaço dessa área de comunicação. Não existe hoje em dia como você ter sucesso, mesmo com um protético, né, sem falar inglês. Tem que falar inglês, básico. Tem que falar inglês, tem que saber se expressar, tem que saber ter uma postura para você aproveitar as oportunidades que aparecem. Porque quando eu expliquei no papel o conceito da prótese dente gengival para o Gabriel Salama, eles não sabiam, na verdade, na época, o quão bom eu era realmente, de fato, como técnico. Eles simplesmente observaram a minha qualidade de comunicador. Eu vendi o peixe muito bem, falei de maneira muito coerente e eles compraram a ideia, né? E depois, por sorte deles, eles perceberam que eu também era um bom protético, né? Mas o que criou a oportunidade foi a habilidade de comunicação. Você tinha também o conhecimento, você não estava falando algo que... Exatamente. Então eles ficaram impressionados também como que esse protesista do Brasil tem esse conhecimento e ainda expõe na nossa língua, né, com essa clareza. Exatamente. Tem que ter o conhecimento. O conhecimento vem antes, a base, a experiência de ter feito as coisas, sofrido pelo processo de erro, de acerto, etc. Mas eu percebo que muita gente com conhecimento não tem a qualidade de comunicador e aí sofre mais para chegar. E às vezes chega no mesmo local, mas sofre mais para chegar no mesmo nível.